Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, para você que nos acompanha. Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, a doutora Elba. Doutora Elba, seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é um prazer estar aqui com o Felipe é ex-aluno lá do nosso curso de Medicina Tropical da Fiocruz, e para mim saber desse seu movimento, desse seu exercício de divulgar o que é correto, o conhecimento, me dá muito orgulho, e eu agradeço o convite. Obrigado, doutora Elba. Para mim é um prazer estar aqui, admiro muito a senhora como profissional, tá? E agradeço muito a senhora tirar um tempinho para falar aqui com a gente um pouco. Maior prazer, pode ter certeza. Bom, só para fazer uma apresentação rápida aqui da doutora Elba, ela é médica, mestre e doutora em Medicina Tropical pela Fundação Oswaldo Cruz e atualmente é chefe do laboratório de hantaviroses e rickettsiosis, que é referência regional para hantavirose e referência nacional no caso das rickettsioses. E nesse laboratório onde são desenvolvidas pesquisas sobre rickettsiose e hantavirose em população humana e também vertebrados silvestres e domésticos e artrópodes. Ela colabora com a vigilância epidemiológica de hantavirose e rickettsiose, especialmente da febre maculosa no Brasil, e atua também como colaboradora do Instituto Vital Brasil e orientadora dos cursos de pós-graduação, tanto do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, quanto no curso de Ciências Biológicas em Genética da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, doutora Elba, quando eu pensei em chamar a senhora para falar um pouco, eu estava pensando no caso das rickettsioses, que muita gente não conhece e muito aluno ali fica um pouco perdido na hora de estudar. Como é que a senhora descreveria de forma mais ampla o que são as rickettsioses? Se é uma doença só, se não é, se é um agente ou mais de um? As rickettsioses, né, é importante que a gente coloque aqui, que é um grupo de doenças causadas, né, por umas bactérias que elas ficam dentro da célula, a gente chama de bactérias intracelulares obrigatórias. Elas são diferentes, por exemplo, do estáfilo, que causa aquela cabeça de prego, né, o estáfilo, aquela bacteremia, aquelas lesões de pele, né, o impetigo, né, quando a gente tem a dor de garganta, a infecção, porque essas bactérias podem ficar fora de célula. Essas não. As bactérias que causam as rickettsioses, elas precisam estar dentro da célula. E elas são transmitidas por artrópodes, tem um intermediário. Enquanto, por exemplo, no coronavírus, que está em moda, né, a gente adquire a infecção no contato direto, não. Estas bactérias que causam as rickettsioses, elas são transmitidas por carrapato, pela pulga, pelo piolho, pelo ácaro, tá? Então, isso é muito importante, que é uma característica esse grupo de ricketts, de doenças, né, causadas pelas ricketts. E aí nós temos, entre elas, a febre maculosa, que é a rickettsiose mais importante, é a rickettsiose mais conhecida aqui no Brasil, que tem a maior letalidade, a maior mortalidade, e a gente vai conversar isso lá na frente, porque essa mortalidade não é por falta de tratamento adequado, porque existe um tratamento barato, menos de R$20 a gente trata e cura, mas pela falta de conhecimento. Por isso, Felipe, que é muito importante você dar um espaço, porque é uma doença que existe no Brasil, existe principalmente nos estados do Rio de Janeiro, de Minas e de São Paulo, e que confunde com muitas outras que a gente vai conversar lá, e que a morte acontece pela falta de conhecimento e do uso do antibiótico adequado, que cura completamente. Mas nós temos outras rickettsioses que também são importantes. Por exemplo, tem uma que se chama bartonelose, que é causada pela bartonela. É importante que a gente diga aqui, porque ela é de uma frequência muito grande. E eu não sei se vocês já ouviram falar da doença da arranhadura do gato, que é exatamente uma doença que é causada por essa bactéria bartonella, que é transmitida pela arranhadura do gato, pela pulga do gato, tá? A gente sabe que existe uma doença aqui no Rio de Janeiro com uma frequência muito grande, que é a esporotricose, que tem uma divulgação muito grande, e é um diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar, tá? Então, a bartonelose existe, inclusive pode dar uma série de manifestações, comprometimento cardíaco. Eu estou fazendo um apanhado geral aqui dessas rickettsioses, porque lá na frente a gente vai falar exclusivamente da febre maculosa, que é o mais importante. Então, até agora,
nós passamos rapidamente sobre a febre maculosa, que a gente vai falar mais na frente, bartonelose, que aí tem a doença arranhadora do gato, e tem a febre Q. O que é isso, né? Olha o que é isso, febre Q? Olha, acreditem, nós temos essa doença no Brasil e é um desconhecimento total, porque quando a gente não conhece, a gente não procura, e os médicos, eles não estão preparados. E eu falo isso porque a gente está lidando com um grupo de doenças que a gente chama de zoonose, zoo vem de animal. Por quê? As zoonoses, elas são doenças que também estão nos animais, os animais têm esses agentes, têm esses micro-organismos, têm essas bactérias, têm esses vírus, né? E o homem acaba também sendo acometido. Então, fica muito complicado. Muitas vezes o médico vai saber muito de HIV, da AIDS, que é uma doença que é exclusivamente do homem, mas quando se trata de doenças como essa, que tem os animais envolvidos, desde os animais que têm ossos, vertebrados, né, como cachorro, gato, os animais silvestres, e também os invertebrados, como é o caso da zicatiose, que tem os artrópodes, né, as pulgas do olho, fica de uma complexidade muito grande. E acaba, assim, muitas vezes não estudando e tendo dificuldade de fazer o diagnóstico. Mas voltando aqui para a febre Q, para vocês terem uma ideia, a febre Q, ela acontece no mundo todo. A bactéria que a gente chama de Coxiella burnetii, é um nome esquisito, né? Coxiella burnetii, ela está dispersa no mundo todo. E ela está associada, na maioria das vezes, como? Como que a gente pode identificar? Vai identificar quando a gente tem gato, cachorro, principalmente ruminantes. Quais são os ruminantes? A ovelha, a cabra, o boi, abortando. Animais que começam a abortar, muitas vezes, começam a abortar e tem que levantar, assim, o sinal. Pode ser. Por quê? Porque é uma bactéria, essa Coxiella, que causa aborto nos animais. Muito parecido, vou dar uma outra bactéria, que é importante que vocês saibam, que é a brucela, que são duas bactérias que estão associadas com o aborto de animais. Tem uma importância muito grande, porque essas bactérias podem contaminar o leite, o queijo. Por isso que eu vou deixar uma outra mensagem aqui. Como é importante só ingerir e usar alimentos, o leite e seus derivados, queijo, pasteurizado. Essa coisa de ir para o meio do mato, material é um queijo natural, e é um queijo, nossa, foi feito ali na hora. Cuidado, porque vocês podem estar ingerindo não só a Coxiella, inclusive também a bactéria da tuberculose, porque o gado também tem tuberculose. Então, a gente tem que lembrar disso. Fica aqui, eu aproveito, tá, Felipe, esse momento para chamar a atenção da importância de só utilizar material pasteurizado, leite e seus derivados. Então, a febre Q, ela dá uma série de alterações, causa pneumonia, igualzinho essas pneumonias que a gente tem. Rapidamente falando, nós tivemos, há 1 ano e meio atrás, um surto com 5 cadetes que foram fazer o treinamento, ficaram graves, internados, com quadro de pneumonia muito parecido com Covid. É diagnóstico diferencial. Acaba entubado, grave, muito embora a maioria apresente uma pneumonia e até assim, recupera, e todos têm tratamento com recuperação total. Isso foi como? Porque eles manipularam, mexeram numa cabra, comer a cabra e mal cozida, entrar em contato, porque esta bactéria, além da transmissão por artrópode, carrapato, que tem importância, tem uma forma dela que fica no ar, como se fosse um esporo, fica no ar, então você inala. Por isso que também é muito parecida com o Covid. Muito embora o carrapato esteja envolvido, ela tem uma capacidade de ficar de uma forma resistente no ambiente, que ela fica solto no ar na poeira, e você inala, tá? Então, é um diagnóstico importante da gente pensar, considerar na questão da Covid-19, porque é parecido. É desta forma, inala, né, no caso o vírus, o coronavírus, da SARS, né, mas no caso da febre Q, é uma inalação desses produtos, tá? Bem, eu vou só falar dessas 3, porque tem outras, e nós vamos, então, nos concentrar na febre maculosa. Então, só para dar um sumário, rickettsiosi é um grupo de doenças causadas por bactérias que são intracelulares obrigatórias, transmitidas por artrópodes, carrapato e pulga piolho e ácaro,
No Brasil, a mais importante é a febre maculosa, mas também temos outras duas que a gente precisa deixar registrado, que é a bartonelose, doença arranhadura do gato, e a febre Q pela Coxiella burnet. Vamos agora entrar na febre maculosa. Não, só fazendo uma observação, isso que a senhora comentou é extremamente importante porque, assim, conhecer essas formas de transmissão e saber o papel, por exemplo, dos alimentos é extremamente importante, porque muitos livros, por exemplo, de biologia no ensino básico, e aí abrange o ensino médio, por exemplo, eles não mencionam essas doenças. E isso, a pessoa saber, ela não precisa saber detalhes da biologia, mas ela saber esses detalhes, esses ganchos, ela pode falar até com o médico, olha, estive num campo, comi um queijo assim assado, que até vai facilitar para o médico, e muito acredito, o diagnóstico, né? Exatamente, Felipe. Eu vejo que, principalmente agora que a gente tem o Dr. Google, né, e a gente tem que ter cuidado também o que o Dr. Google fala, mas o conhecimento não precisa conhecer profundamente, porque não tem como, é a quantidade enorme de informações, inclusive informação é uma coisa diferente de conhecimento, são coisas diferentes, e a gente tem que lembrar disso. Mas, de qualquer forma, quando a gente vai procurar um médico, aqui fica uma outra dica, como médica, é muito importante sempre saber o que aconteceu 2 semanas atrás, para poder levar essa informação, porque, infelizmente, alguns colegas não vão fazer o que tem que ser feito, perguntar o que você fez há 2 semanas atrás, né? Então, a informação passa a ser muito importante, porque, na verdade, o médico é um meio detetive particular, porque pode ter uma quantidade enorme de doenças, quando a gente tem febre, pode ser uma série de doenças, mas você vai para um caminho para o outro na dependência do que o paciente fala, né? E muitas vezes a gente não pode esperar o médico perguntar, não, vai chegar, doutor, olha só, eu fui picado por carrapato, olha, eu fui lá para uma fazenda e tinha muito carrapato, e isso já vai direcionar, porque na maioria das vezes as pessoas vão pensar nas doenças mais comuns, né? E vão esquecer dessas doenças que muitas vezes, eu vou deixar até aqui uma observação, Felipe, que eu acho que é muito importante. Quando a gente pensa em doença e do impacto, da importância que vai dar na saúde pública, a gente tem 2 tipos de doenças. Tem aquelas doenças em que tem uma quantidade enorme de pessoas que adoecem, como o sarampo, né, como tem a dengue, como tem a Covid-19, pandemia, epidemia, muita gente que adoece. E elas têm uma importância enorme. A gente está vendo aí o que está acontecendo, né? Mas existe um outro grupo de doenças, e aí, na maioria das vezes, as zoonoses se encaixam, as doenças que são compartilhadas com os animais, que a gente nunca vai ter epidemias, número enorme de casos. A gente vai ter números pequenos de casos, mas a mortalidade é muito alta. Vou dar um exemplo. Um caso de raiva que ocorra já é seríssimo, porque é morte. A febre maculosa, 40% das pessoas morrem. Se tiver 100 pessoas doentes, 40 morrem. Pode chegar a 80 numa região onde as pessoas não pensam na doença. Então, são 2 grupos de doenças. Isso é importante que a deixe bem claro, que é essa com um grande número, e no caso das zoonoses, na maioria das vezes é isso. É um número menor, raramente a gente vai ter epidemia, mas a gente vai ter um número reduzido, mas com uma mortalidade muito alta. E nelas, volta a colocar, se encaixam as zoonoses e a febre maculosa. Eu já falei isso em sala, né? Às vezes o aluno ele menospreza uma doença por ocorrer em poucos números, comparados, por exemplo, a dengue, a Covid e outras coisas. Mas se você falar que está ocorrendo na sua família, se a perca foi, se você perdeu algum parente dentro da sua família, aquilo ali para você é uma importância. Então, humanizar essa situação também é extremamente importante. Não é porque os números são menores comparados a outras doenças que a gente tem que negligenciar ou esquecer, né? Felipe, e é muito importante, e eu vou fazer essa comparação. A gente sempre tem que ter um olhar de reflexão, porque, veja, se 100 pessoas adoecem de dengue, 2, 3 vão morrer. Pode. Se você pega a febre maculosa, 40% a 80% das 100, 40% a 80 pessoas vão morrer. Então, é relativo. A letalidade, a mortalidade é muito alta. Isso tem que ser considerado. É muito importante. Olha, tem uma febre hemorrágica que eu não sei se vocês ouviram, eu estou aproveitando e colocar aqui,
que aconteceu na Bolívia. No Brasil, a gente tem também. No início do ano passado, a gente fez até uma entrevista no Tema Fantástico, eu e meu pós-doc, Jorlan, a respeito do vírus Sabiá, que é aquele vírus que causa uma febre hemorrágica parecida com ebola, né? E que, na verdade, a maioria desconhece e está quietinho aqui, e muitas vezes a gente fica se perguntando, não está acontecendo porque as pessoas não estão prestando atenção e tendo condições de identificar, porque tem um impacto muito grande. E aí eu volto a colocar, nós precisamos ter esses dois olhares, para que essas doenças de maior número e também dessas de menor número, porque a letalidade é alta, a mortalidade é alta. Eu chamei o Jorlan para falar sobre a arenavírus. Ele vai falar, dar uma entrevista também. Maravilha, vocês vão aproveitar, e um aluno maravilhoso, um pós-doc maravilhoso. Excelente pesquisador também. E assim, para vocês terem uma ideia, nós escrevemos um livro agora com o doutor Akira sobre vacina, um livrinho nós escrevemos. Eu, Natália, Jorlan e o doutor Akira teve a delicadeza, a gentileza de compor com a gente como coautor. Então, e é importante a gente falar de vacina assim, nesse momento, né? É muito importante estar aí esse processo que a gente está vivenciando. Mas vamos voltar lá para a nossa febre maculosa. Pegando o gancho da febre maculosa, como é que é a transmissão primeiro? Qual é a bactéria que causa a febre maculosa? E como que é a transmissão da febre maculosa? A bactéria é um nome complicado, né? É uma Rickettsia rickettsii, que a gente chama, né? Na verdade, essa é a Rickettsia mais importante. Eu vou até chamar a atenção de vocês que o nome Rickettsia foi dado por um pesquisador brasileiro chamado Rocha Lima. E se vocês forem no livro de bacteriologia, nos compêndios, vai estar lá. Quem deu o nome Rickettsia foi o nosso Rocha Lima, que tem uma história fantástica, um brasileiro que deveria ser mais reconhecido e, infelizmente, não é, porque a gente esquece os verdadeiros heróis, né? Então, ele teve uma rickettsiose, quase morreu, e ele sobreviveu. Ele estava, na época, na Europa, né? Porque os treinamentos que a gente fazia eram todos lá na Europa, era na França e na Alemanha. E aí, o que aconteceu? Ele recuperou, identificou a bactéria, não vou entrar em detalhes, deu o nome em homenagem a Rickettsia, que é um pesquisador que morreu de rickettsiose. Então, é importante só fazer essa observação, porque a gente tem que olhar esses brasileiros que fizeram história, né? Mas, voltando, é a Rickettsia rickettsii, que é o que a gente chama de protótipo, é a bactéria mais importante, foi a primeira a ser identificada, né? Aqui no continente americano, mas existe uma outra espécie, que é uma espécie associada a uma Rickettsia, que se chama de Rickettsia africae, Rickettsia parkeri, que é da Mata Atlântica, que a letalidade dela é muito menor, é muito mais baixa. Então, a gente tem duas espécies que estão associadas à doença humana aqui no Brasil. A Rickettsia rickettsii, que tem a letalidade alta, que é essa clássica que a gente tem da febre maculosa, e tem essa outra, que é da Mata Atlântica, que não mata, ela é mais benigna, tá? A rickettsiose, depois de um período de incubação, que eu vou dizer o que é período de incubação, é o momento em que o carrapato fica aderido a você, inocula a bactéria, e é o tempo que essa bactéria ela vai entrar no teu corpo. Ela, já falei para vocês que a Rickettsia, ela tem necessidade de ficar dentro de célula, então ela vai levar um tempo. E adivinha qual é a célula que essa bactéria gosta? É a célula da parede de vaso sanguíneo. São as células endoteliais. Ela tem um tropismo, ela vai para dentro dessa célula. Nossos órgãos e tecidos, todos eles têm o quê? Vaso. Então, vocês imaginam que nesse período que pode variar de 2 a 14 dias, em torno de 7 dias, que a bactéria vai percorrer o corpo todo e entrar na parede, nas células da parede do vaso sanguíneo, todos, o indivíduo, então, depois desse período, começa a apresentar um quadro que é muito parecido com uma série de doenças, tipo dengue, a influenza, coronavírus, todas as doenças que apresentam aquele quadro de febre no início. É muito difícil para o médico chegar a dizer assim, isso aqui é febre maculosa nos primeiros dias, porque o quadro clínico é muito parecido com todas as outras doenças. Mas, se o paciente chega e diz assim, doutor, há uma semana atrás eu estava todo picado de carrapato, isso aí já vai direcionar. Por quê?
é muito importante da gente saber que, com esta informação, a gente vai impedir que a bactéria destrua a parede do vaso, porque no momento que ela entra na célula, ela vai se multiplicar, vai romper e vai procurar outra célula, e vai em sequência. E aí o que acontece? Já a partir do 3º, 5º dia, a bactéria destrói tanto a parede do vaso, começa a aparecer mancha no corpo, parecido com sarampo. O indivíduo começa com febre, 3 a 5 dias depois começa a aparecer as manchas no corpo, são manchas em placas, né? E por quê? O que significa? Porque a bactéria está destruindo ali o vaso. Se a gente quiser retirar um pedacinho ali, onde está vermelho, vocês sabem que vocês vão encontrar um verdadeiro ninho de bactérias. Vocês vão ver a célula, né? E aí seria ótimo se tivesse até imagem, uma célula que fica corada na cor azul e dentro um monte de pontinho vermelho, que são as bactérias. E elas destroem a parede, né? Destrói a célula e vai para outra célula. E aí o que acontece? Não tratando, que a gente vai falar do tratamento lá na frente, essa bactéria ela vai destruindo a ponto daquela manchinha que era em placas, parecida com sarampo, ela pode evoluir, avançar para destruição, perdendo extremidade, necrosando. E aí, nessa fase, o tratamento passa a ser impossível, porque as lesões causadas pelas bactérias destruíam os vasos. Ela já destruiu o vaso, não tem como recuperar. Por isso que a informação e o conhecimento do médico vai ser muito importante para iniciar precocemente o tratamento, sem esperar o diagnóstico. Tem que pensar, gente, isso pode ser febre maculosa, está com febre, tem história de picada de carrapato, veio uma área onde a gente sabe que tem febre maculosa, para um pouquinho, vou colher o sangue dessa pessoa e vou iniciar no escuro antibiótico, porque eu preciso parar essa bactéria, porque ela vai continuar se multiplicando e destruindo a parede dos vasos. E aí, para vocês terem uma ideia, como a bactéria agride a parede dos vasos, as pessoas podem ter qualquer manifestação clínica, porque tem parede de vaso no corpo todo. Então, o indivíduo vai ter pneumonia, o indivíduo pode ter meningite, ele vai ter comprometimento renal. Por quê? Destruiu a parede do vaso. O que acontece com o sangue que está dentro do vaso? Vai escapulir, sai de dentro do vaso para fora. Aí você vai ver a pessoa fica inchada. Detalhe, quando a gente pega uma pessoa com febre e que está com o olho inchado e que tem história de picada, corra, porque significa que o líquido saiu da parede do vaso e foi para fora, por conta da lesão da parede do vaso. Então, são detalhes que ajudam no diagnóstico, porque o diagnóstico é difícil. Olha, para vocês terem uma ideia, ele confunde com dengue, confunde com hepatite, confunde com febre amarela, confunde com coronavírus, porque também tem um quadro de pneumonia associado, né? E se você não é tratado ali no início, ele vai evoluir parecido com a meningite, uma sepsemia, aquela forma que está internado com a bactéria dispersa no corpo todo, causando insuficiência renal, insuficiência respiratória, um quadro fulminante de crise convulsiva, tá? Às vezes, por não tratar, e eu já tive paciente assim, tem destruição das extremidades do dedo, perde os dedos, porque necrosa, fica tudo destruído. Então, é uma doença que, se a gente não tratar no momento certo, o paciente vai evoluir para o óbito. E eu vou voltar a falar. É uma medicação barata, só não posso dizer um nome aqui, porque está errado, de médico está dizendo nome de medicamento, mas olha, não custa nem R$20 essa medicação. É um antibiótico que não tem história de resistência, são 2. É claro que quando você está num quadro grave, você não pode tomar o remédio pela boca, porque lembra que eu falei que você fica inchado na forma grave? Da mesma forma como a gente fica inchada, a perna fica inchada, o olho, o intestino também fica. Então, não adianta dar o remédio, porque o intestino não vai absorver o remédio, não vai absorver o antibiótico. E aí não vai ter uma quantidade adequada do antibiótico no sangue para matar a bactéria, né? Então, vai ter que ser na veia. É grave, tem que ser internado, vai para o CTI, tá? Agora, a gente está falando muito, né, da bactéria
E a gente está falando muito do paciente, mas é muito importante a gente falar sobre determinantes. É um termo que eu vou colocar para vocês aqui, porque determinante é o que determina. A gente tem que ter um olhar para a bactéria, sim, porque existem bactérias que elas causam doença grave, como eu falei, né? A Rickettsia, a outra não, mas existe uma série de outras rickettsias. O Brasil tem uma quantidade enorme de rickettsia e elas não causam doença. Se a gente for para a África, é outra espécie de rickettsia. Se a gente for para a Europa, é outra espécie de rickettsia, a Rickettsia conori, por exemplo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque dependendo da bactéria, da espécie, a gente pode ter casos mais graves ou até mesmo não acontecer nada. Então, é um determinante da bactéria. Da mesma forma, ainda pensando na bactéria, se você é picado por um único carrapato, ele vai cuspir. Depois eu falo para vocês como que esse carrapato joga a bactéria para dentro da gente. Se é um carrapato só, a quantidade de bactéria vai ser pequena. E se é uma quantidade pequena, você de repente vai ter um quadro leve. Agora, se você é picado por 100, 200, já ouviram falar daquele micuim, que a gente vai para o mato e fica com milhares de micuins? Vocês imaginam se todos eles estão contaminados e jogam. Então, vai ter uma quantidade muito grande. Este é também um determinante. Se você vai ter uma quantidade pequena ou vai ter uma quantidade grande. Vou falar agora do determinante de nós, seres humanos. O que a gente tem observado? Existem pessoas que vão ter a chance, né, de ter formas mais graves. Quais são? Pessoas mais de idade, idosos, crianças pequenas e, acreditem, indivíduos negros. Por que indivíduos negros têm a forma mais grave? Porque, na maioria das vezes, não vê a mancha no corpo. Se o médico não examina e passa a mão, olha a palma da mão, porque são poucas as doenças que acometem mancha na mão, a febre maculosa é uma delas, se o médico não para e não olha, não vai fechar o diagnóstico. Por quê? Para poder pensar em febre maculosa é febre, dor de cabeça e mancha no corpo. Esses três faz o médico pensar. Se a pessoa é negra e o médico não vai olhar, não vai examinar, não vai fazer diagnóstico. Se não faz o exame físico ali, né, acaba não percebendo as manchas e deixando passar batido. Perfeito. Por isso que eu estou falando não só da bactéria, do determinante da bactéria, o que a bactéria determina, mas também a própria condição nossa que determina. É claro, alcoólatra também, pessoas que usam droga e, no caso, até bebida, está comprovado que a letalidade também é maior. Então, esses fatores são importantes. O fator social é muito importante, tá? Porque o indivíduo que mora numa região onde tem um monte de animal solto, o carrapato, esse carrapato que transmite a infecção aqui no Brasil, a gente chama de Amblyomys scupitum. Nossa, olha o nome suntuoso, Amblyomys scupitum. É o carrapato estrela, é o carrapato redoleiro, é o micuim, porque o carrapato, eu vou falar um pouquinho dele, porque nós falamos da bactéria, falamos das pessoas, das características que podem dar um quadro mais grave. Agora eu vou falar do artrópode transmissor, que é o carrapato. Ele tem, vamos lá, 4 fases. Vamos começar do ovinho, né? Vamos começar do ovo. O ovo eclode, abre e sai o carrapato bebê, que é a larva. Tem 3 pares de patinhas. São tão minúsculos que nem a pontinha da agulha e que a gente não percebe. Esse carrapatinho, esse bebê, que é o que a gente chama de larva, com 3 pares de pata, fica tudo na folha. Não sei se vocês já viram umas imagens que são centenas, milhares de carrapatos nas folhas, tudo pequenininho, e quando você passa, ele vai e eles estão ávidos, eles são hematófagos, eles precisam ingerir sangue, eles precisam se alimentar de sangue. E diferente do mosquito, essa larvinha, ou elas, né, em grande quantidade, ficam percorrendo o corpo, procurando o melhor lugar para poder começar a sua ingestão de sangue, a sua alimentação. Diferente do mosquito, que vai lá, pica e sai. Não, ele sai procurando. E na maioria das vezes a gente vai pegar esses lugares mais confortáveis, né? A questão da virilha, atrás do pescoço, ele vai procurar o melhor local. Depois que ele encontra o local adequado, o que essa larvinha faz? Tem um aparelho bucal que é enorme, tá? E tem uma outra peça que a gente chama de quelícera, mas só é tipo uma tesoura, corta e faz com que
cortou, introduz e faz um gancho. E aí o que acontece? Ele começa a chupar o sangue. Começa a chupar o sangue. Aí vocês vão ver que uma coisinha pequenininha vai começando a ficar chuchuda, porque, na verdade, vai se encher de sangue. E detalhe, que é um detalhe muito importante, se repete com todas as outras fases que a gente vai discutir lá na frente um pouquinho. É muito importante da gente saber que, para o carrapato transmitir a bactéria, ele precisa cuspir. Ele começa a sugar o sangue, aí ele tem glândula salivar, ele tem glândula. A glândula, quando ele está assim, se alimentar, está uma glândula, assim, sem importância nenhuma. Mas no momento que ele começa a se alimentar, começa as células das glândulas, começam elas simplesmente se multiplicar, e com isso, as bactérias também começam a multiplicar. E aí ele joga saliva, ele cospe, porque ele joga um cimento para fixar. Tanto que não adianta você puxar, porque você vai quebrar. Porque ele, além de jogar essa âncora, ele cospe um material, um monte de material, entre eles esse cimento, e a saliva cheia de bactéria. Isso é muito importante, porque quanto mais tempo você deixar o carrapato preso em você, mais ele vai jogar. Por isso que é muito importante a gente estar se observando logo e retirar. E eu vou ensinar como a gente retira o carrapato adequadamente. Bem, esse carrapatinho, esse filhote, esse bebê de 3 patas, ele vai ficar farto, né? Ele vai, já chama de engurgitado, porque ele vai ficar cheio de sangue, fica mais ou menos umas 2 semanas se alimentando de você, você nem percebe. Quem é pintado como eu sou, sardenta, a gente acha que muitas vezes a pinta é o carrapatinho, na verdade é o carrapatinho, então ele tem que tomar muito cuidado. Aí o que acontece? Ele cai. Ele vai ficar agora numa fase livre. Não é uma fase parasitária, é uma fase livre. E essa fase livre, ele vai ficar lá e ele vai deixar de ser carrapato bebê e vai se transformar num adolescente, que é a ninfa, com 4 pares de patas, e esta passa a ter uma importância enorme na transmissão da febre maculose. Dos 3 que a gente vai falar aqui, o bebê, o adolescente e o adulto, é o adolescente, que é a ninfa, tem 4 pares de patas, tá? E aí ela vai fazer o mesmo processo, vai ficar ávida, tá lá na vegetação, geralmente vegetação bem alta, por isso que a questão ambiental é muito importante, porque se a gente tem sujidade, tem um mato muito alto, eles vão ficar ali protegidos do sol e esperando um hospedeiro que precisa de sangue. Aí a ninfa pega outro hospedeiro, e aí vai fazer o mesmo processo, aí passa mais ou menos uns 10, 14 dias, novamente cai, e aí vai dar origem ao adulto, macho ou fêmea. E detalhe, eles se acasalam, a fêmea vai colocar, vocês não vão acreditar, 7 mil, 8 mil, dependendo da espécie, 12 mil, existe espécie, mais de 20 mil novos carrapatinhos. Então, vocês conseguem imaginar a capacidade e o sucesso de vida desses carrapatos, porque uma fêmea pode dar origem a 8 mil, no mínimo 7 mil novos carrapatinhos. E aí vai começar o ciclo todo de novo. Agora, para que isso aconteça, eles têm que ter um ambiente muito agradável. E que ambiente agradável é esse? Mato bem alto, porque aí o sol não vai incidir com força. É importante ter outros animais para poder ajudar na alimentação, né? Então, o cachorro passa a ter uma importância muito grande. É muito importante o cavalo, tanto que a gente chama do carrapato redoleiro e está associado ao carrapato, no nosso, né? O amblioma. Esse amblioma nosso, que é diferente de outros carrapatos lá fora, ele tem um dado muito interessante. Eu até brinco, que ele é muito promíscuo. Se ele tiver o cachorro, ele está no cachorro. Se não tiver o cachorro, ele vai no cavalo. Se não tiver um cavalo, vai na gente. Se não tiver gente, vai qualquer um. Ele não é seletivo. Ele vai para qualquer animal. Ele precisa alimentar de sangue. Diferente de outros carrapatos. Tem um carrapatinho no cachorro, que é o vermelhinho, chamado ripséphalos sanguíneos. É um que sobe até pela parede. Aqui no Brasil, ele não tem importância na transmissão da febre maculosa. Fiquem tranquilos, tá? Diferente lá na Europa, que ele passa a ter importância. Na África também, mas aqui no Brasil não tem. No Brasil, é esse carrapato estrela que tem importância da transmissão. E para ele se dar bem no ambiente,
ele precisa também de cachorro, de cavalo. Eu estou falando dos animais domésticos, depois eu vou falar dos animais silvestres, que a coisa fica mais complicada ainda, tá? E assim, a questão ambiental é algo que a gente precisa chamar atenção. Vamos aqui imaginar, uma área rural, que na maioria das vezes essa doença acontece mais na área rural, mas não só. Nós já tivemos casos aqui no centro do Rio. Vou contar para vocês depois um caso que aconteceu em 2011, que acho que é importante que vocês saibam, tá? Que aconteceu ali perto da Fiocruz. Mas para vocês terem uma ideia, no momento em que vocês têm uma área em que você tem cachorro, você tem cavalo e não é tratado, mas aí você tem uma outra, vamos falar, uma área, uma fazenda em que o proprietário usa um carrapaticida de forma certinha, cuida de tudo, os animais são cuidados, mas o vizinho não. Vocês acham que o carrapato vai respeitar limite? Não vai. Então, não adianta ter uma individualidade no tratamento de qualquer coisa, principalmente da febre maculosa, porque não pode resolver, não é só a questão do paciente, não é só a questão da bactéria, não é só a questão do cavalo, do cachorro que você está tratando, mas tem um carrapato. Inclusive, essa forma jovem, né, que eu falei, o vento leva. Então, o vento forte sai de um local e vai para outro. E o que eu chamo mais atenção é os cachorros, os cavalos. Eles são transportadores de carrapatos. Eles não são reservatórios. Escutem que eu vou falar. O reservatório é o carrapato. Vocês lembram da glândula salivar? A glândula salivar é um depósito de rickettsia, mas existe um outro depósito de rickettsia no carrapato, os ovários. Existe transmissão transovariana. Aquela fêmea infectada, ela passa para os ovos. E vocês imaginam a quantidade de carrapato que pode vir infectado. Mas, graças a Deus, os ovos, eles não são viáveis. A maioria não resiste. Mas fica alguns, tá? Mas fica alguns. Então, para vocês terem uma ideia, a manutenção da rickettsia na natureza vai depender muito exclusivamente, praticamente, do carrapato. O carrapato é o reservatório. Mas o cachorro, o cavalo, e a gente vai falar das capivaras, vamos falar das antas, eles são amplificadores, eles amplificam, porque eles dão um suporte alimentar. Olha, eu já peguei capivara no meu trabalho de tese, vocês não vão acreditar, parecia uma verdadeira jabuticabeira, cada carrapato enorme, eram milhares de carrapatos numa capivara. Por quê? Ninguém vai tirar carrapato de capivara, né? Então, e aí que está o problema, quando a gente vê essa associação, né, essa interação do ambiente silvestre, o ambiente silvestre com a capivara, e os animais domésticos, nessa interface, nessa assim, ligação. Porque muitas vezes a gente pode pegar a nossa família, levar seu cachorrinho para uma fazenda, ir lá, se diverte, aí traz o cachorrinho com um único carrapato. Aí o que acontece com esse carrapato, se for uma fêmea, cai da origem e você cria um novo foco de febre maculosa, tá? Por quê? Volta a colocar, o cachorro, o cavalo, eles são transportadores do carrapato, que é o reservatório. Então, eles amplificam, eles aumentam. Por isso que é muito importante a gente ter esses conceitos, tá bom? Então, só fazendo uma observação, então parte desses carrapatos podem nascer, né, com essa rickettsia, e outra que a gente chama de transmissão transovariana, e outro ponto que eu queria chamar muita atenção e que já a gente falou em outras entrevistas também, e que eu sempre bato na tecla, é, a importância dos cuidados, né? A gente faz um comparativo com a dengue, não adianta só eu cuidar da minha casa e o vizinho não. E outro é a questão do meio ambiente como um todo, né? Desses cuidados aí, por exemplo, quando você vai numa trilha, dos cuidados ao ir, por exemplo, para uma fazenda, ou um ambiente em que ele está totalmente preservado e você tem a degradação daquele ambiente, esses animais eles vão migrar, vai ter uma mudança no comportamento desses animais. Então, é um foco que eu tenho batido muito na tecla, que quando a gente fala
em questão de saúde ou em questão de uma doença específica, a gente tem que olhar para um todo. Não Perfeito, só Felipe. o estudo de da bactéria. A senhora Perfeito. falou ali casando com vários pontos que eu falo em sala e que a gente fala também nas entrevistas. Esse é o conceito de saúde única, né? E é algo assim muito importante, que eu falo até dos determinantes que tem a ver, porque, por exemplo, a minha formação é médica, e eu fiz a minha residência médica, e era um conceito, porque a formação é essa nossa, está mudando muito agora, né? De olhar o doente, e não olhava a doença, porque, por exemplo, tinha uma parasitose intestinal, tratava, e voltava para o local onde ele estava e adquiria de novo, porque olhava o doente. E a gente tem que olhar de forma muito mais ampla, né? É muito importante, principalmente se tratando de zoonose, porque zoonose, o homem é um acidente, nós vamos adoecer de forma acidental. O animal está ali, e é muito interessante que, como existe, assim, uma interação do carrapato com os animais há muito mais tempo do que nós, população humana, o animal, na maioria das vezes, ele tem a infecção muito benigna, passa despercebido, não adoece. Então, a gente só vai pensar se a gente sair investigando, tá? E isso que você comentou, dessa preocupação de uma saúde única, de olhar tudo, é muito importante. São as coisas que eu comentei em relação aos determinantes. A questão social é muito importante, porque ele também tem a questão da educação, né? Então, saber, por exemplo, que você deixa um ambiente propício, alimento disponível de sobra, para poder atrair animal silvestre, é algo que chama atenção. Porque no momento que você atrai um roedor, ele pode estar trazendo um carrapato. Né? E isso, eu vou comentar uma coisa, quando você falou sobre animal silvestre, que é interessante de chamar a atenção. Quando a gente tem um ambiente preservado, em que a gente tem ali toda a vegetação primária mantida, você vai ter ali uma quantidade enorme, uma diversidade muito grande de animais, animais maiores, animais menores, então ali tem um predador, está funcionando. No momento que e ali tem de tudo. No momento, a gente chama de efeito diluidor, é um termo que é interessante, se vocês falarem assim, vão ficar surpresos de imaginar que vocês estão com um termo desse assim, que é para ecologista, né? Efeito diluidor é que está todo mundo assim, diluído, e não tem ninguém mais do que o outro, então os animais estão ali numa certa harmonia, vamos colocar assim. No momento que a gente chega e destrói essa ação humana, o que a gente faz? Temos que lembrar que existem animais silvestres que são muito sensíveis. Eles precisam daquele ambiente específico. Já existem outros que a gente chama de generalistas, aqueles que qualquer lugar está para eles até bom. Se ofereceu alimentação ali perto do homem, ele vai, e a gente acaba beneficiando quando a gente destrói ambientes. Esses generalistas são os sinantrópicos, são aqueles que vão para lá, como a capivara, como os ratos, porque, na verdade, eles passam seus reservatórios. E aí a gente não vai ter os animais para poder alimentar deles, o predador deles não vai existir. Olha a capivara, vamos dar o exemplo da capivara, que tem uma importância muito grande na febre maculosa. A capivara, ela é uma amplificadora, é o maior roedor do mundo, é enorme, eles são enormes. E eles, assim, esses animais, eles podem ter uma quantidade enorme de carrapatos no corpo dela, e o que acontece? Ela não tem mais o predador. Quem era o predador dela? As onças e os jacarés. E ela, não estou fazendo apologia de maneira nenhuma a extermínio de capivara, não é isso, mas mostrando o desequilíbrio que nós criamos. A importância da manutenção do ambiente, né? E aí o que acontece? Onde que elas estão? Vocês viram na Lagoa Rodrigo de Freitas, você encontra a capivara porque ela está adaptada. Quando eu fui fazer minha tese de doutorado, estava eu lá dando uma madeira com um filhote de capivara que eu encontrei, mostrando a humanização dos animais, que a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Então, a gente tem que fazer umas reflexões. É a mesma coisa dos primatas não humanos, que são os macaquinhos, os micos. Não pode, está errado, vou deixar uma outra observação aqui. Não pode, porque existem agentes, micro-organismos, que eles têm, que não causam doença para eles, mas que se
passar deles para a nossa espécie pode ser fatal para a gente. E da mesma forma, micro-organismo que nós temos, que a gente tem e não faz nenhum mal na maioria das vezes, se passa para eles, mata. Para cachorro, para gato. Eu vou abrir um parênteses, que acho que é importante falar aqui. Eu não sei se vocês se lembram que aconteceu no Jardim Botânico, um monte de macaquinho que morreu. Não sei se vocês lembram disso. Não. E todo mundo preocupado porque os macaquinhos, eles têm um vírus, herpes, um herpes de macaco, que se passar para a gente, causa um quadro fulminante. Vocês sabem que descobriram depois que, na verdade, fomos nós que passamos o nosso herpes labial, aqueles que a gente tem, para eles e que a gente matou esses bichinhos. Sabe por quê? A gente come alguma coisa e joga e dá para eles. Não pode, porque no momento da nossa saliva pode ter algum agente que para a gente não causa nada, mas para o animal causa. E vice-versa. Então, aqui fica uma outra dica, que a gente não pode humanizar, a gente não pode ter esse contato com o animal, principalmente silvestre, como se fosse gente de abraçar e dar comida. Então, fica essa observação aqui, tá bom? Mas, assim, voltando, eu vou contar para vocês o que aconteceu em 2011, que acho que é muito importante a gente contar casos, que fica bem registrado. Em 2011, nós tivemos aquele desastre na região serrana, não sei se vocês se lembram, em 2011, mais de 800 pessoas morreram lá na região serrana, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, aquela enchente, aquela desgraça que aconteceu 11 de janeiro de 2011. E aí o que aconteceu? Não só resgataram pessoas, como resgataram animais, e nós sabemos que lá em Petrópolis é uma área, a região serrana, de febre maculosa. As pessoas esqueceram disso. Eles resgataram os cachorros e trouxeram os cachorros, sabe para onde? Vocês já viram uma ONG que cuida de animais aqui na região ali da Mangueira? Eu estou esquecendo o nome. Eu sei qual que é, eu também não me lembro o nome. Suípa, o nome da ONG. Eles recolheram esses animais. Adivinha o que aconteceu? 5 funcionários morreram de febre maculosa. Porque trouxeram esses cães repletos de carrapato. Esses cães, eles, assim, não adoeceram porque são sem raça definida, eles são mais resistentes. Existem espécies que morrem, que nem gente, tem um quadro muito parecido, mas os sem raça definida são mais resistentes. 5 pessoas morreram. E nós examinamos os cães, 98% dos cães estavam infectados. Então, só para vocês terem uma ideia, que a gente vai ter a febre maculosa quando a gente vai para uma região, ou a gente pode trazer a febre maculosa para a gente, tá? Porque, na verdade, essa interação do rural, silvestre, né, e urbano, ele existe. Vocês sabiam que nós temos uma das maiores florestas urbanas do mundo? Aqui da Tijuca. Então, o município do Rio de Janeiro tem uma das maiores florestas urbanas preservadas. Então, a gente não pode falar assim, isso aqui é de área urbana, isso é de cidade, não vai acontecer. Não existe isso. Não existe, a gente tem sempre que pensar. Então, estou relatando esse surto para vocês, para que vocês saibam. E é uma doença que, na verdade, acomete predominantemente pessoas que têm baixo poder aquisitivo, porque muitas vezes tem a questão ambiental, pessoas que não têm cuidado e deixam o mato muito alto, como eu comentei, porque fica um ambiente ótimo para o carrapato, sabe, aquele mato com sujeira, com alimentos ali que deixa o animal, o gambá chegar, deixa o cachorro também, o cachorro ele contar, então forma um ambiente muito propício, mas isso não é exclusivo de pessoas que, na verdade, têm condições socioeconômicas ruins. Nós tivemos um surto em 2005, não sei se de repente alguns de vocês não era nem vivo ainda, nem tinha nascido, que foi em Petrópolis, um grupo poderoso, com poder aquisitivo, foi para um hotel caríssimo de diária, e vocês não vão acreditar, 5 deles tiveram também, 6 tiveram a febre maculosa. Quando uma doença acomete classe mais alta, tem uma repercussão muito maior de quando só atinge uma classe mais baixa. Sabe por que eu estou falando isso? Isso em 2005 foram esses óbitos com essas pessoas com poder aquisitivo muito alto. Em 2006, 5 pessoas da mesma família adoeceram. Pai, mãe e 3 filhos pequenos. Pai, mãe e morre. E os 3 crianças ficam órfãos. Saiu em notícia de jornal? Não saiu.
Então, tem um aspecto social que eu estou falando também. Por isso, sabe, Felipe, que é muito importante o conhecimento. Porque no momento que a gente tem conhecimento, olha, eu moro numa região, num município, onde já tem caso de febre maculosa, ou, opa, tem carrapato aqui, eu vou procurar atendimento médico, não vou esperar o médico que ele me pergunte, não. Eu já vou informar. Porque depois dos mosquitos, os carrapatos são os maiores transmissores de doença. Isso aqui é um outro conceito que tem que ficar. Depois dos mosquitos, os carrapatos são os maiores transmissores de doença. Então, não espere o médico perguntar. Vá com essa informação. Lembrando que carrapato está em qualquer lugar. Porque existem os amplificadores, existem os transportadores. O próprio vento pode transportar com o tempo. O tempo que o carrapato fica na pessoa também durante o repasse sanguíneo, isso pode influenciar ali na pessoa desenvolver ou não? Sim, sim. Não só a quantidade de carrapato, mas o tempo, como eu já tinha falado antes. Por exemplo, se você tem um carrapato porque ele não é igual ao mosquito, que vem pique logo. Ele vai sair procurando o melhor local para ele ficar. E lembra aquele processo que eu falei da alimentação, que ele primeiro começa a sugar? Isso leva um tempo. E então, quanto mais precocemente, quanto mais cedo você retirar o carrapato, você vai impedir que ele inocule, que ele cuspa, junto com a saliva, as bactérias. Então, para você ter uma ideia, se você deixa o carrapato acima de 4 horas, 6 horas, ele já vai ter tempo de jogar. Agora, a gente não pode esquecer que, às vezes, o carrapato, ele estava sugando um cachorro, e o cachorro, de certa forma, tirou. Esse carrapato, de repente, ele se alimentou um pouquinho, mas ele ainda está com vontade, precisa ainda se alimentar. Ele vai para você, mas ele já teve condições de cuspir, porque ele já estava parasitando o outro. Não é o mais comum, mas a gente tem que lembrar isso. Se identificou que está picado por carrapato, retire com a maior brevidade possível, que você vai impedir ou vai diminuir a possibilidade dele estar cuspindo e jogando a bactéria dentro de você. E qual que é a melhor forma de retirar esse carrapato? Como que a gente tira? Vocês se lembram como eu disse que ele parasita, né? Então, ele vai e tem a tesoura, que é a quelícera, corta, introduz o aparelho bucal e faz um gancho. Faz isso, olha, faz um gancho. Não adianta, e joga um cimento, para poder deixar mais fixo ainda. Então, além do gancho, tem um cimento. É cimento mesmo. Se você pega assim, o que você faz? Você quebra. Se você tira de qualquer maneira, você quebra. Vai ficar o aparelho bucal ali. E aí, às vezes, o que vai acontecer? Você vai ter um monte de picada de carrapato que você retirou de qualquer maneira e pode ter infecção, porque ficou um material estranho, como se fosse um graveto, alguma coisa ficar ali, pode ter infecção. E aí, o que você tem que fazer? É claro que com um micuinzinho, o filhotinho, o bebê, você não vai conseguir fazer isso. Mas com adulto, você faz uma torção. Você torce assim, porque quando você torce, o que acontece? Isso aqui faz isso, olha. Quando você torce, aquele aparelho bucal, quando você torce, ele vai fazer isso. Você torceu, ele vai voltar. E você puxa. Agora, detalhe. Não pode puxar sem o cuidado de ter um papelzinho, de ter uma gaze, ou então fazer com a pinça. Por quê? Inclusive, isso tem relato. Quando a gente retira, ele já está todo sujo do cuspe dele, vamos colocar assim, tá? Vai estar sujo e cheio de riquetes. A mania que as pessoas têm de muitas vezes fazer a cutícula, né? O que acontece? Entra e tem relato. Tem uma história muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos, porque lá eles caçam. Um grupo saiu para caçar e eles retornaram para a casa de um dos caçadores. E a esposa de um deles foi ajudar a retirar os carrapatos. E um dos caçadores teve a doença, mas ela teve e morreu. Porque ela, com o hábito de retirar, então esfrega no olho. E olha, nunca fazer aquilo, né? De pegar e fazer esse tipo de coisa. Está errado, não pode. E a questão da higienização. Essa história da Covid está sendo, de certa forma, boa, porque eu acho que a questão de higiene está melhor um pouquinho. Porque as pessoas precisam ter o hábito de lavar as mãos. Porque isto aqui, olha, é um dos maiores transmissores de agentes, né? Porque a gente sem querer esfrega o olho, né? O lápis na boca, a caneta na boca, né? A mão na boca. Então, assim, é muito importante que a gente chame a atenção exatamente sobre esses aspectos
porque muitas vezes a gente vai tentar resolver e a gente acaba levando a algum problema. Então, a retirada do carrapato tem que ser cuidado. E aí, o que acontece? De imediato, ou botar no álcool, tá? Ou em água fervendo para poder matar. E olha, gente, se vocês pegarem uma roupa repleta de carrapato, vamos supor uma calça comprida, né? E botar na água e deixar de molho, vocês vão ver que os carrapatos vão ficar ali resistentes, viu? E resistência de carrapato, eles vivem, às vezes, 3 anos. Nossa. Esse surto que eu contei de Petrópolis, sabe o que aconteceu? Que é importante a gente colocar isso, porque muitas vezes a gente vai para uma região serrana, vai para a fazenda, pegando exatamente na época de frio, junho, julho, que eu esqueci de falar, que é o período da carrapatagem. A partir, assim, de abril, maio, nós vamos começar a ter uma quantidade enorme de carrapato, porque é essa época que as fêmeas começam a depositar os ovos, então nós vamos ter um predomínio de larva e de ninfa, o bebê e o adolescente, exatamente a partir de maio, abril, até outubro. Então vai ter uma quantidade enorme dessas formas, que coincide com o maior número de casos, porque quanto mais carrapato tem desse jovem, mais nós vamos ter. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai para o mato, para não estar guardando essa roupa. Usou uma vez, e se tiver que usar e não tem condições de lavar, ferro quente, muito quente, para poder matar, porque eles ficam, às vezes, sabe aonde? Na costura, tá? E é larvinha, e você não vê. Então, eu estou reforçando essa capacidade, essa resistência, essa capacidade. Estão muito evoluídos, os carrapatos são muito evoluídos em relação a gente, assim, de sobrevivência, né? A gente está lidando com um bicho que tem capacidade de resistência e que a gente esquece. E eu vou repetir aquele jargão, vocês não vão esquecer. Depois dos mosquitos, os carrapatos são os maiores transmissores de doença. E para a gente encerrar, para quem está ouvindo, gostou da área e quer seguir nessa área, quais dicas a senhora dá? Bem, a primeira coisa que a gente tem que considerar quando a gente está numa área é saber que se foi picado de carrapato e iniciou com quadro de febre, tem que chegar para o médico e incluir essa possibilidade para eles. O uso de roupas claras é extremamente importante, tá? Evitar roupa escura, porque se você está com uma calça preta, você não vai ver esses bichinhos, vocês não vão ter condições de ver o carrapato, tá? A coisa mais importante, sabe, Felipe, é o conhecimento. Então, passar informação, o conhecimento, isso vai fazer toda a diferença. Não adianta eu dizer assim, usa repelente, usa não sei o quê, usa só roupa clara, porque, na verdade, se você usar roupa clara e você não tiver o cuidado, não vai adiantar de nada. Se autoavaliar, se entra numa área, se vai fazer uma trilha, para de 1 em 1 hora, se não for possível, de 2 em 2 horas, faz uma autoavaliação, tá? Se olha, roupa clara, quer ver uma coisa que é muito interessante, que eu fiz até na minha tese de doutorado, e eu falo que foi uma coisa que foi uma invenção, e que, na verdade, eu vejo agora as pessoas usarem, que acho que isso é muito bom. Quando a gente vai para uma área que a gente sabe que tem febre maculose, tem muito carrapato, leva aquela fita adesiva de dupla face, enrola na calça, sabe, no punho. Olha, eu fiz isso na minha tese, era de ficar aquela fita preta, porque eles ficam todos eles grudados. O uso do repelente, existem repelentes para carrapato, mas a gente não pode esquecer de uma coisa. Esses repelentes, eles foram produzidos lá fora, no hemisfério norte, que não tem essa temperatura, essa quentura que a gente tem aqui. Então, se a gente transpira muito, a gente, de repente, fica com a falsa impressão de que este repelente está funcionando, mas a gente suou tanto que e não repõe, e que a gente não vai estar repelindo coisíssima nenhuma. Mas é o conhecimento que vai fazer toda a diferença. O cuidado com os animais, lembrando que, por ser uma doença que tem envolvido os animais, não é possível pensar só no médico, tem que ser médico veterinário. Para fazer o controle tem a questão ambiental, isso é muito importante, a educação. E, assim, é o conhecimento, que é isso que vai fazer toda a diferença. E o tratamento precoce, barato, que está disponível, e não esperar que o médico levante a possibilidade da febre maculosa. É isso aí, é o que eu sempre falo, né? A gente tem que ser mais proativo também e não esperar só o médico, porque o número de possibilidades é muito alto. Então, se a gente não falar algo que vai ser esse diferencial, realmente não tem como.
Olha, doutora El, eu queria te agradecer imensamente essa aula que a senhora deu aqui. Acredito que vai enriquecer muito quem estiver assistindo. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe, espero que os meninos a assistirem, eles possam ajudar, que eu já tive a oportunidade de ver pessoas com a vida salva por conta exatamente disso, de alunos que, muitas vezes, assim, até crianças, né? Isso não pode ser febre maculosa? Isso não pode ser febre maculosa? E, para fechar, todos os óbitos de febre maculosa no estado do Rio de Janeiro tiveram o diagnóstico inicial errado de dengue. Isso é importante ser fechado aqui também. Então, é diagnóstico diferencial de dengue, mas se tiver história, isso é dengue, mas tiver história de picado de carrapato, tem que chamar atenção. E eu quero agradecer pela oportunidade de falar de uma doença de letalidade, de mortalidade altíssima, um tratamento barato e que todos nós, mesmo que não sejamos médicos, temos a obrigação de ter um conhecimento, porque uma vida que a gente salve já valeu a pena. E muito, tá bom? Muito sucesso para vocês, saúde para todos e vamos viver da melhor forma possível, tá? Pensando que saúde não é só saúde para o homem, não. É saúde para o ambiente, é saúde para os animais e para todos nós, da Terra.